o celular, tá? Já Já deu, deu, né? né? Oi, agora acho que não. Dá. Liga só o Pronto. microfone do tablet. Oi? Eu ia falar para ligar só o microfone do tablet. Professora, me Só dá. tá mutado aqui. Agora eu tô Tá com áudio. mudo, viu? Ah, pronto. Agora que eu percebi. Pronto, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, tá certo? Para a gente começar. Aí, assim, a qualidade do compartilhamento da tela é que eu não sei como é que vai ficar. Qualquer coisa vocês me avisam, tá bom? Tranquilo. Vocês conseguem ver? Sim, professora. Sim. Sim, Dá pra professora. ver, sim. Beleza. Oi, pode falar. Alguém está falando alguma coisa? Não. Sim, professora. Ah, sim. Então, vamos lá. Pronto. Espero que vocês estejam conseguindo ver. Se eu virar o tablet, eu acho que ela fica maior, fica melhor. Não é? Fica Isso. melhor mesmo. Pronto, fica Parece um bem melhor. slide. Uau, arrasamos. Vamos embora. Nós estamos atrasados. Então, na aula passada, a gente estava falando da história da física, e aí eu usei essa linha do tempo para dizer para vocês que a gente vai ficar nessa região aqui, ó, tá? A gente vai estudar o que a gente chama de física clássica, né, ou física newtoniana, é essa parte aqui, tá? É esse pedaço que a gente vai ficar, que a gente já aprendeu que não é mais ou menos importante, né? Na verdade, é só uma área limitada que resolve problemas de corpos grandes, com velocidades relativamente baixas em comparação à velocidade da luz, mas é o universo que a gente vive, então é uma parte importante da física, tá? Aí a primeira coisa que a gente tem que ficar ligado quando a gente fala de... Gente, vocês me interrompam, por favor, em qualquer momento, viu? Porque como eu não estou vendo imagem, não estou com outro aparelho ligado, então não sei como é que está a qualidade. Vocês me interrompam aí. Tudo certo. Tá Até agora top, tá tá top. tudo tá ótimo. Tranquilo, joia. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que estar ligado é assim, bom, em física, a gente sempre procura estudar um fenômeno físico a partir de grandezas que possam ser medidas. Então a gente está interessado aqui, ó. A gente está interessado em algumas grandezas físicas que são importantes para descrever aquele fenômeno que a gente está analisando, tá? A gente define algumas grandezas como sendo fundamentais, que são aquelas que são definidas por si só, que elas têm autodefinição. Então, por exemplo, quando eu falo comprimento, eu não consigo definir comprimento em termos de outras grandezas. Comprimento é uma grandeza fundamental. Ela é definida por si só. O tempo é a mesma coisa. Inclusive, o tempo é talvez a grandeza mais importante aqui para a gente. Tá? Já a grandeza física que a gente chama de derivada é aquela grandeza física que ela é escrita em função de outras grandezas. Por exemplo, a velocidade a gente sabe que ela é definida em função do comprimento, do espaço e em função do tempo. Tá? Então, ela é uma grandeza derivada, porque ela é definida a partir de outras. Tá? Existem vários sistemas internacionais de medidas. Né? Quando eu falo internacionais, é no sentido que são sistemas que são usados por vários pesquisadores do mundo inteiro. O sistema que a gente considera como sistema universal é o SI, que é esse Sistema Internacional de Unidades, que é o sistema utilizado, por exemplo, quando você vai publicar artigo, né, para a comunidade científica. Contudo, em algumas áreas da física, é muito comum usar o sistema CGS. Espera aí que eu vou explicar cada um desses. Tá? Então, esse sistema internacional, que é o que a gente chama de MKS, tá? Que é o sistema onde as grandezas físicas fundamentais, definidas como fundamentais, na verdade, são essas 7 aqui, tá? Então, a gente define, para o comprimento, a gente define o metro como unidade fundamental, para o tempo, a gente define o segundo, para a massa, o quilograma, por isso, metro, quilo, segundo, por isso, a gente costuma dizer que ele é o MKS, tá? A corrente elétrica é uma outra grandeza fundamental, que é definida como uma grandeza chamada ampere, claro, em homenagem a um dos maiores pesquisadores da área de eletromagnetismo. A temperatura, ao contrário do que a gente está acostumado a trabalhar, a ver
né? No Brasil, principalmente, nos países de origem latina, a unidade oficial não é o Celsius, a unidade oficial é o Kelvin. Repara que não é grau Kelvin, viu, gente? Isso aqui é errado, tá? É só Kelvin, tá? Quantidade de matéria é outra unidade fundamental, que é definida em mol, o pessoal da química, da físico-química usa muito. E uma unidade que a gente não está muito acostumado a trabalhar, mas que está relacionada à ótica, que é a intensidade luminosa, que a gente chama de candela, tá? Então, Professora, oi. tá faltando de energia, não? Não, não. A unidade fundamental são essas. As grandezas físicas fundamentais são essas. A energia, que é o Joule, ela é uma grandeza derivada, tá? O Joule ele é definido em termos de outras grandezas. Por exemplo, o Joule pode ser definido como sendo metro por segundo ao quadrado, que é a unidade de energia cinética, por exemplo. Então, o Joule, que é a unidade de energia, boa pergunta. O Joule, que é a unidade de energia, ela não é grandeza fundamental. Aqui só são um conjunto de grandezas fundamentais que são usadas no SI. O Joule é uma grandeza derivada, tá certo? Então, dentre aquelas grandezas, quando você pega um sistema métrico internacional, ele tem que definir algumas grandezas fundamentais e, a partir daí, você tira as derivadas. Por isso que o Joule é uma derivada. Ela é uma unidade do SI, você está certo. Ela é uma unidade do sistema internacional. Só que não é fundamental, porque ela é definida em termos de outras grandezas, como que são, por exemplo, aqui, quando eu coloco... Eu botei energia como energia cinética, porque eu acho que é a forma de energia que a gente descreve mais facilmente, tá? Mas, por exemplo, potência, que é energia sob tempo, também pode definir energia, né? Então, a energia não é fundamental, tá? As grandezas fundamentais do SI são essas 7 aqui, que são metro, segundo, quilograma, ampere, Kelvin, mol e candela. Aí essas são fundamentais. Então, o metro não depende de ninguém para ser definido, segundo, ampere, Kelvin ou mol, tá? Esse é o SI, que a gente chama de MKS por isso, porque é metro, quilo, segundo, tá? Mas muitas áreas da física usam o CGS, que é centímetro, grama e segundo. Tá? É muito comum quando a gente pega uns artigos, principalmente da área experimental, física teórica ainda usa muito SI, mas a física experimental eles usam muito em unidades do CGS. Tá? É muito comum. Aí é um pouco chato, por quê? Porque a gente não está acostumado. Por exemplo, quando a gente fala... Esses dias eu estava conversando com a amiga, ele me disse assim, a temperatura hoje aqui no Canadá é de 41. Eu falei, 41 graus está para quebrar, né? Não, é 41 graus Fahrenheit. Tá? Então, assim, quando a gente pega um artigo que vem em CGS, a gente tem que ter esse cuidado, tá? Porque a gente não está familiarizado com a amplitude da grandeza. Quando eu falo para a gente aqui no Brasil 41 graus aqui é verão tapado, né? Lá no Canadá não era, né? Em geral, os países de origem anglo-saxônica não usam o grau Celsius, usam o grau Fahrenheit como medida da temperatura. E o Kelvin, apesar de ser uma unidade fundamental, ela é muito comum mais em trabalhos científicos. No dia a dia, ninguém fala temperatura em Kelvin, tá? Mas ela é definida como unidade fundamental porque foi o Kelvin que definiu o zero absoluto, que é aquela menor temperatura que a gente pode ter, tá? Então, no SI, são essas as 7 grandezas, são essas que a gente vai usar, beleza? Aí, assim, quando você define uma grandeza, você tem que definir como é que você vai medir ela. E, principalmente, se for uma grandeza que você vai usar de forma internacional, que você vai usar como, sei lá, divulgação também de trabalhos, você tem que definir um padrão de medida. E um padrão de medida, para ele ser bom, primeiro ele tem que ser facilmente reprodutível, né? Tem que ser fácil de reproduzir. Então, uma pessoa que está lá no Canadá, ela tem que conseguir reproduzir a medida do metro da mesma forma que a pessoa que está lá na França, no Instituto Internacional de Medidas. Então, um bom padrão de medida, claro, ele tem que ser preciso, óbvio, mas ele tem que ser de fácil reprodutividade. Então, o metro, por exemplo, mudou, esses padrões de medidas, eles vêm mudando ao longo da história durante muitos anos. Então, até 61, usava a distância entre duas marcas de uma barra de platino e irídio. Tinha uma barra lá, feita com esse material, que é um material que não tem muita dilatação, tá? E tinha duas marcas nesse material. Aí definia que a distância entre duas marcas era o metro. Era assim que se definia. Isso ficava lá na repartição internacional de pesos e medidas, que fica na França, e aí todos os outros metros do mundo eram balizados, né, aferidos, em comparação com esse metro
com essa barra de platina e irídio, tá bom? Como é que eles chegaram até essas duas barrinhas aqui, esses dois barrinhas, essa distância, na verdade? Sei lá, alguém achou bonito dizer que o milionésimo da distância entre o Polo Norte e o Equador era o que correspondia ao metro. E aí pegou essa distância que correspondia a esse milionésimo da distância entre o Polo Norte e o Equador, marcou na barra de irídio e definiu aquilo como sendo o metro, tá? Só que repara que esse tipo de coisa não é facilmente reprodutível, né? Você vai lá, bota uma barra, aí você traz para o Brasil. Aí a barra que você trouxe para o Brasil, você vai reproduzir em outro laboratório. Imagine essas reproduções das reproduções, réplicas das réplicas. O erro acumulado é muito grande. Então, a partir de 61, começou a usar o comprimento de onda de uma radiação do isótopo de criptônio. Por quê? Quando o criptônio ele emite essa radiação ela é emitida da mesma forma em qualquer parte da Terra. Tá? Então, ficava mais fácil de você calibrar equipamentos fazendo esse decaimento através de uma descarga elétrica do que ir lá e fazer a medida de comparação com a barra de platina. Tá? E em 83, com o avanço da engenharia e de equipamentos, aí foi possível estimar que, na verdade não, definiu, não estimar não, definiu, como sendo o metro como sendo a distância que a luz percorre no vácuo. Por quê? Como a velocidade da luz passou a ter uma precisão absurda na medida, então se você saberia a velocidade da luz, aí você definia o comprimento a partir de 1 dividido por aquela velocidade. Tá? Então, essa aqui, na verdade, é a velocidade estimada da luz, e aí você consegue definir o comprimento. E como a luz se comporta também com a mesma velocidade em qualquer lugar, aí ficou mais fácil de você definir, tá? A massa, por sua vez, até 19, ó, estamos falando bem ali, né? Bem ali, ainda no nosso século, tá? Até 1919 também tinha um cilindro lá do mesmo negócio, da mesma liga de platina e irídio, lá na repartição de pesos e medidas na França, e aí definia que o peso daquele cilindro lá era o peso de 1 quilo, tá? Óbvio, evidente, também tinha os mesmos problemas de reprodutividade. Aí, em 1919, usando a balança de Watt e sabendo a constante de Planck, que é uma constante já bem conhecida, com um grau de precisão altíssimo, aí você consegue, a partir dessa balança e de propriedades eletromagnéticas, definir o quilo, a massa do que está na balança, entendeu? Aí, agora você calibra as medidas de 1 quilo, não por esse cilindro lá, mas através de uma balança de Watt e da constante de Planck, que é universal, tá? O tempo é uma medida problemática, né? Em qualquer situação de experimento, o tempo é sempre complicado. Tá? Então, desde 76 que ele é definido como o tempo de 1 segundo é definido como o tempo correspondente a essa quantidade gigantesca aqui de oscilações de um átomo de Césio 136. Repare que a gente começa a definir as coisas em termos de oscilação, emissão de onda, de comprimento de onda, em termos de decaimento, porque isso é uma coisa que é igual em qualquer lugar, tá? Lembrando que essa oscilação aqui é o Césio 133, viu, gente? Não é o radioativo lá, o 137, do problema que teve em Goiás, não. Em Goiânia, né? Foi Goiás. Foi Goiás? Acho que foi em Goiânia, Césio 137. Então, isso aqui é um isótopo que não é radioativo. Então, quando ele decai, ele emite uma luz, claro, e o tempo de oscilação dessa luz, o tempo, na verdade, correspondente a esse número de oscilações aí, que é o que a gente chama de segundo, tá? Mas esse decaimento não é um decaimento radioativo, não tem o problema do Césio 137 lá, que a gente teve um acidente em Goiânia, não. Tá? Aqui eu coloquei 2 tipos de tempo, só para curiosidade de vocês, o pessoal que trabalha com astronomia está mais acostumado com esses termos, né? Então, a gente define tempo universal, que é o que é definido em termos de rotação da Terra, que é isso que a gente usa né, normalmente no relógio, duração de dias e noites, e o tempo das efemérides, que é um tempo definido em termos do movimento orbital da Terra, que é outro tipo de movimento, né, em torno do Sol, tá? Mas, assim, o pessoal da astronomia, eles conseguem trabalhar com os 2 tempos. A gente fica só no universal mesmo, que é o suficiente para os nossos que a gente quer fazer aqui, tá? Mas é importante saber, assim, que a forma de definir um padrão de medida, ela varia muito ao longo do tempo, tá? Eu estou falando dos 3 importantes, mas se vocês buscarem na história, para cada um dessas equações, dessas grandezas, perdão, cada uma dessas grandezas fundamentais aqui, ó, tem uma história por trás de por que foi definido o ampere, o Kelvin, o mol, candela, tá? Só definir os 3 para a gente não perder muito tempo.
Bom, transformações de unidade, isso aqui é uma coisa que a gente vê lá desde o ensino médio, mas acreditem, é uma fonte de erro imensa em provas, principalmente nossa, tá? Então, nós trabalhamos num sistema internacional de medidas que a unidade básica é decimal. Então, nosso sistema praticamente todo é definido em termos de sistemas de unidades decimais. Então, assim, por exemplo, aqui a gente sabe, a unidade oficial do SI de comprimento é o metro, né? Mas você tem os múltiplos do metro, isso aqui são os múltiplos, e você tem os submúltiplos do metro, né? Ou seja, vocês têm as grandezas que são maiores do que o metro e as menores. Então, a gente tem quilômetro, hectômetro, decâmetro, o metro, que é a unidade oficial, decímetro, centímetro e milímetro, tá? Isso significa o quê? Quilômetro, hectômetro e decâmetro são grandezas maiores. Decímetro, centímetro e milímetro são grandezas menores. Como o sistema é decimal, cada casa dessa, ela corresponde a uma ordem de grandeza de base 10. Então, 1 quilômetro tem 3 ordens de grandeza a mais do que o metro. Então, 1 quilômetro, 1.000 metros, tá? Lembrando que eu estou indo do maior para o menor. Se eu for o contrário, exatamente o oposto. Então, o metro tem 3 ordens de grandeza menor do que o quilômetro. Então, 1 metro é 0,001 quilômetro, ou seja, 3 ordens de grandeza menor. Tá? Então, quando você vai fazer a conversão da unidade do maior para o menor, você multiplica por 10 a cada casa decimal. Se você vai o caminho inverso, do menor para o maior, você divide por 10 cada casa decimal. Tá? Daí vem essas relações que a gente está vendo aqui, né? De quilômetro para metro, multiplica por 1.000, né? De metro para quilômetro, divide por 1.000. De metro para centímetro, que é a unidade mais comum que a gente usa, né? O metro, centímetro, são 2 casas. Então, do maior para o menor, multiplica pelas 2 casas. Do menor para o maior, perdão, você divide por 2 casas. Tá? Então, é sempre cada casa base 10, certo? A unidade de massa é a mesma coisa. O sistema de massa, ele inclusive tem os mesmos prefixos. Então, é quilo, é grama, né? Que é a unidade central. Aí você vem quilograma, hectograma, decagrama, grama. Decigrama, centigrama, miligrama. Então, no caso das unidades de massa, se você está em quilo e quer ir para grama, multiplica por 1.000, porque são 3 casas decimais. Se você quer o caminho contrário, divide por 1.000. Além da quilograma, que é a unidade do SI, tem os múltiplos dela também. Então, a tonelada, que é o múltiplo mais comum, são 1.000 quilos. São 3 ordens de grandeza a mais do que o quilo. Tá? Unidade de energia, eu estava falando em unidade de energia. Opa, meu Deus, agora deixa eu permitir a pessoa entrar. Que aí tem problema. Eu tenho que sair e voltar para permitir a pessoa. Bora lá. Então, quem estava falando de unidade de energia, né? A unidade de energia, que é o joule, tem outras 2 unidades também que são utilizadas. A caloria, que é muito utilizada pelo pessoal da biologia, né, da área de saúde. Eles costumam definir energia em termos calóricos, né, em termos de caloria. Nossos alimentos, você pegar as embalagens dos alimentos, tá sempre caloria, mas é unidade de energia, né? Está ligada a ATM, produção de ATM na célula. E eletronvolt é uma unidade muito comum no pessoal da bioquímica também. Química também trabalha mais aqui, física também. Então, as unidades mais comuns de energia são essas 3. A conversão já é diferente, tá vendo? Porque não é uma unidade, não é um sistema decimal. Então, de caloria para joule, você multiplica por 4,8 e o inverso divide por 4,8. Tá? Eletronvolt é uma unidade bem diferente, porque a base é 10 a 18, né? A ordem de grandeza aqui é completamente diferente. Repare que aqui ele tem sistemas em geral de base 10, né? Metro, massa, comprimento são de base 10, mas tem outros que já não são, né? Essas 2 aqui de baixo, por exemplo, que a gente está comentando, são grandezas derivadas. Quando você tem grandezas derivadas, que não são grandezas fundamentais, a base é completamente diferente. Então, uma é 4,8, outra 6,24. É bem diferente. Quando você fala de grandezas derivadas, a transformação é diferente. A gente vai fazer um exemplo hoje. E a unidade de tempo, que é a mais comum, né, é um sistema de base 60, não é uma base 10. Né? Então, cada casa
ela não é base 10, mas é base 60. Então, 1 hora, 60 minutos, 1 minuto, 60 segundos. Do maior para o menor multiplica e do inverso divide. Tá? A unidade de conversão de velocidade, como eu falei, ela é derivada, a gente já aprende como é que faz esse tipo de conversão aqui, para não precisar ficar decorando quando é que multiplica, quando é que divide, etc. Mas isso tudo aí é importante. Lá no ensino médio a gente não dá uma boa anotação científica, mas a gente já vê que ela tem uma importância fundamental, tá? Porque sem anotação científica a gente não consegue, fica muito mais difícil de responder questões que envolvem valores muito pequenos ou muito grandes. Então, o que é notação científica? Notação científica é uma forma que a gente tem de escrever um número que é muito grande ou muito pequeno, entender a potência de várias vezes. Tá? Então, esse é o número que fica aqui embaixo, né? A gente chama de mantista, a gente fala base, eu vou botar a base ligada à ordem da potência. Tá? Mas é a mantista. Então, na notação científica, você vai pegar um número que é muito grande ou muito pequeno e escrever ele nesse formato aqui, onde você tem uma mantista multiplicado por uma base, uma potência de base 10, e onde o expoente dessa potência é o que a gente chama de ordem da grandeza. Tá? Então, a mantista é esse número que cai em 10. Na verdade, em 9. Né? 99, 10 é a base mais maior. Tá? E o expoente dessa potência é o que a gente chama de ordem da grandeza. A ordem da grandeza é uma coisa importante na física, porque em geral, quando a grandeza é muito grande ou muito pequena, a gente diz o valor dela é inteiro. A gente diz a ordem da grandeza, por exemplo. O valor da carga elementar elétrica, que é uma coisa que a gente conhece, é 1,6 vezes 10 fugiu o valor mesmo, quando alguém lembra. Vou colocar a quantidade elétrica mais fácil. 9 vezes 10 a 9, eu lembrei mais fácil. Ela vai dar 19. Pronto. Essa aqui é a quantidade elétrica, tá? No vácuo. Então, essa aqui é a quantidade elétrica. Então, a gente chama de a quantidade elétrica é a ordem da grandeza 9. Quando vai medir em laboratório, mesmo no número de notícias muito perto de 9, se a ordem da grandeza não der o valor 10 a nona, a grandeza é uma medida razoável, uma medida ruim. Principalmente para laboratórios de ensino. Você divide engenharia paga, disciplina de 3, e lá, aliás, tem laboratório 1. Em laboratório 1 você tem o valor da gravidade. É 9,81. Então, quando a gente vai para o laboratório, a gente tem laboratório de ensino, que não é um laboratório de precisão, a gente vai achar o valor exato da constante. Mas se a gente achar que a ordem da grandeza é igual, a gente já está bem satisfeito. A ordem da grandeza é uma coisa bem importante na física. E a gente define a ordem da grandeza como sendo um parâmetro de medida em laboratório. Então, esse é uma marca de notação científica. Tá? Então, se eu tenho um número, por exemplo, aqui, 252, né? Eu quero escrever esse número de notação científica. O número 252 é um número inteiro, portanto, ele é 0, né? Um número inteiro. Isso em notação científica é a mesma coisa de 2,52, porque a mantista tem que estar entre 1 e 10, então eu tenho que pegar esse número aqui e fazer ele virar entre 1 e 10, multiplicado por uma potência de base 10. Aí vamos lá, para ver essa vírgula sair de onde ela é originalmente e vir para o número da mantista entre 1 e 10, ela tem que andar 2 casas decimais, né? Então, ela tem que andar 2 casas decimais. Positiva, por quê? Porque eu andei no sentido da grandeza maior, lembra? Aqui é grandeza maior, positiva. Aqui é grandeza menor, negativa, tá? Já pego esse número agora, olha como esse número é um número feio, né? Que é um número bem cabuloso, né? É o mesmo do 252, só que 0,00, né? 0,00252. Se eu quero colocar isso em notação científica, essa vírgula ela tem que vir para cá. Ó. Por quê? Porque a mantista tem que ser mantida entre 1 e 10. Então, se ela tem que vir para cá, ela tem que caminhar 1 casa, 2 casas e 3 casas. Ela caminha 3 casas. Só que ela caminha no sentido negativo. Então esse número aqui, 0,0252, ele escrito em notação científica, ele tem a mesma mantista do número anterior,
mas o expoente, a ordem de grandeza é bem diferente, né? Na verdade, são 5 ordens de grandezas diferentes aqui, entre um número e outro, tá? Então, esse número aqui de baixo é bem menor, beleza? Então, assim, notação científica é um artifício matemático que a gente consegue escrever números grandes e pequenos, muito grandes ou muito pequenos, e que pode facilitar a nossa vida na hora de resolver expressões, tá? Só que, óbvio, é evidente, eu tenho que não só aprender a escrever esses números em notação científica, mas eu tenho que operacionalizar com eles. Aí, como é que eu operaciono? Como é que eu faço a adição e subtração de números em notação científica? Tá? Primeira coisa, só pode somar ou subtrair números em notação científica se eles estiverem com a mesma ordem de grandeza. Tá? Então, a ordem de grandeza tem que ser igual. Então, nesse primeiro exemplo aqui, eu posso somar direto, ó, porque a ordem de grandeza das parcelas que estão sendo somadas é idêntica, 10 a menos 10 a sexta. Então, se as ordens de grandeza forem iguais, aí você vai somar ou subtrair as mantiças, nesse caso aqui é uma soma, então 5 mais 4, 9, e conservar a ordem de grandeza, tá? Então, a regra da adição e subtração é isso. Uma vez que as ordens de grandeza são iguais, aí você ou soma ou você subtrai, depende do que é a operação, né? Soma ou subtrai as mantiças e mantém a ordem de grandeza, tá? Agora, se for ordem de grandeza diferente, que é o caso desse exemplo aqui de baixo, primeiro você tem que igualar as ordens de grandeza. Igualar as ordens de grandeza pode ser que você tenha que fazer alguma operação que momentaneamente o número fique escrito errado, tá? Mas, ao final da operação, você pode recuperar a ideia que a mantiça tem que ficar entre 1 e 10. Tá? Então, por exemplo, quando eu estou somando esses dois números, ó, um está na ordem 10 a sexta e outro está na ordem 10 a quinta. Então, eu não posso somar esses números. Então, eu vou ter que igualar primeiro essas ordens de grandeza. Como é que eu faço isso? Ou eu posso transformar esse 10 a sexta em 10 a quinta, e aí operacionalizar, ou eu posso fazer o contrário. Aqui no exemplo, eu optei por fazer o contrário. Eu vou botar todo mundo em 10 a sexta. Então, a primeira parcela eu não mudo, a 10 a sexta. E a segunda parcela eu vou reescrever, ó. Então, repare, para esse número 10 a quinta, ele virar 10 a sexta, eu tenho que somar mais um aqui, né? Para ficar mais 5, mais 1, mais 6, tá? Então, se eu somo em cima, eu faço a operação contrária embaixo. Então, se eu somei uma ordem em cima, eu reduzo uma ordem embaixo, tá? Então, o número que era 4 ficou 0,4 e a ordem de grandeza que era 10 a quinta ficou 10 a sexta. Então, o que eu fizer na ordem de grandeza, eu faço o oposto na mantiça. Opa, mais alguém querendo entrar. Um minuto. Prontinho, voltei. Tá? Depois que eu faço isso, depois que eu igualei as ordens de grandeza, aí eu faço a mesma coisa, eu somo os números, ó. 5 mais 0,4, 5,4. E conservo a ordem de grandeza. Observe que esse número aqui, deixa eu apagar um pouquinho para tirar essa poluição visual. Observe que esse número aqui, quando eu reescrevi ele, ó, momentaneamente ele ficou errado, porque a mantiça não está escrito entre 1 e 10, que é o que a regra diz. Tá? A mantiça está menor do que 1. Mas não tem problema, porque o que importa é o resultado final. Então, você até pode, no momento da operação, escrever a parcela a ser somada de uma forma errada, em notação científica, desde o final você recupere a forma correta. Tá? Então, regra básica da adição e subtração, se tiver a mesma ordem de grandeza, massa. Só soma ou subtrai as mantiças e a ordem de grandeza não muda. Se não tiver a mesma ordem de grandeza, aí você tem que reescrever as parcelas de forma que a ordem de grandeza fique igual. Tá? Aí depois faz a mesma coisa, soma, subtrai. A multiplicação é mais simples, a multiplicação e a divisão é massa. Porque a multiplicação e a divisão não precisa se importar se a ordem de grandeza é igual ou diferente. Tá? Então, na multiplicação, multiplica os números da mantiça e soma os expoentes, né, a ordem de grandeza. Então, por exemplo, aqui, 5 vezes 10 a sexta, vezes 4 vezes 10 a sétima, multiplica os números, 5 vezes 4, 20, e soma as ordens de grandeza. Então, só tem que ter cuidado, porque a soma nem sempre é mais, né, gente? Pode ser que seja um expoente negativo, tá? Então, 6 mais 7, 13. Aí, repare, ó, quando você chegou nesse resultado aqui,
A mantissa, ela está maior do que 10. Então, se ela está maior do que 10, ela não está escrita na forma correta. Aí, o que é que você faz? Reescreve. Para 20 ficar entre 1 e 10, ele tem que virar 2. Então, se eu subtrair um número embaixo, eu aumento um número em cima. Por isso que ficou 14. É sempre assim. Tudo que você fizer na mantissa é o oposto na ordem de grandeza. Porque quando você diminui na mantissa, você está caminhando no sentido maior da ordem de grandeza. Quando você faz o contrário, você está caminhando no sentido menor. Por isso que o sinal é sempre o que se faz é sempre o contrário, tá? Aqui é o mesmo Professora, exemplo da. Oi, repete aí, pode falar. se por acaso a pessoa, tipo, por um descuido deixar 20 elevado, 20 vezes, vai aceitar, né, do mesmo jeito, né? Na prova. Rapaz, ó, assim, Porque tá certo do mesmo jeito, na né, professora? prova, não tá. É isso que eu ia te dizer. 20 vezes 10 a 13 não é escrito da forma correta, em termos de notação. É o mesmo número, você está querendo dizer, né? É o mesmo Aham. número, mas não está escrito em forma de notação. Agora, sim, eu não vou matar ninguém aqui por não estar usando a matemática correta de escrita final. É o mesmo número, você está certo, tá? Mas, assim, se você fosse, por exemplo, publicar um artigo, normalmente você poderia ver um número escrito dessa forma, não ia ter problema nenhum. Então, por isso que eu não descontaria ponto, tá? Mas se fosse uma prova de cálculo, você pode ter certeza que você perderia, viu? Então, assim, Tudo bem, professora. como é que é aquela história? Não, como é que é? Não é errado, mas não é correto, não é assim que dizem? Não é errado, mas não é correto. Então, aqui na prova de física, se você deixar isso aqui, eu não vou matar ninguém, não. Até porque se você pegar vários artigos de física, vão estar escritos assim, tá? Mas, assim, não é a forma correta de se escrever notação, tá? Então, assim, fiquem atentos, porque se for uma prova específica de cálculo, talvez o professor seja mais rígido e não está errado, porque a área dele exige essa rigidez, tá? Mas aqui na física, não. Não é incomum você pegar artigos escritos assim, não. De jeito nenhum. Beleza? Joia. Então, a multiplicação é essa. Se multiplica os números, soma os expoentes. Aí, como eu falei, nem sempre somar é mais, porque pode ser que você tenha um expoente negativo. Então, esse exemplo aqui de baixo, por exemplo, o 5 vezes 4 vira 20. Agora, menos 6 mais 7 vira mais 1. Né? Aí, se você reescrever a notação correta, diminui embaixo, soma em cima. Tá? Então, cuidado com os expoentes, o sinal dos expoentes, porque na física nem sempre, na física não, né? Nem sempre somar é mais. Depende se você está somando números negativos ou não. Bom, na divisão, só para finalizar, a divisão, você vai dividir os números, óbvio, evidente, e ao invés de somar os expoentes, você vai subtrair. Aí tenha cuidado, porque, de novo, nem sempre subtrair é menos. Então, aqui, por exemplo, quando os expoentes são positivos, 6 menos 7, menos 1. Aqui não precisa arrumar, tá vendo? Porque já está em notação correta. O número está entre 1 e 10. Mas nesse exemplo aqui, que são os mesmos números, só que com um dos expoentes negativo, quando você vai fazer a subtração, fica o primeiro menos o primeiro menos o segundo, e aí menos 6 menos 7 não é menos 1, mas menos 13, né? Então, assim, tenha só cuidado, mas a regra básica é essa. Adição e subtração, soma ou subtrai, conserva a ordem de grandeza, por isso que ela tem que ser igual, tem que ter conservado. Na multiplicação, multiplica os números, soma os expoentes. Cuidado com expoentes negativos. E na divisão, divide os números e subtrai os expoentes. Cuidado também com expoentes negativos, porque aí não vai ser subtração, né? Aqui tem um exemplo de transformação de unidades. Por que que quando a gente quer transformar de metro por segundo para quilômetro por hora, a gente usa aquele valor de 3,6, tá? Então, é o que eu estava falando para vocês, como é que a gente faz transformações de unidades que são unidades derivadas e não unidades fundamentais. Tá? Então, por exemplo, quando eu tenho 1 km por hora e eu quero saber como é que isso aqui é escrito em metro e segundo, aí eu tenho que transformar quilômetro para metro, vou botar aqui um azul, quilômetro para metro e hora para segundo. Tá? Então, como é que eu faço? De quilômetro para metro, são 3 ordens de grandeza, se a gente lembrar, né? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro. Então, 3 ordens. 1, 2, 3.
né? Positivas, então é multiplicar por 1.000. Multiplicar por 1.000 é a mesma coisa de botar 10 à terceira, tá? Já de hora para segundo, como a base de hora é uma base uma ordem de base 60, então é hora, minuto, segundo. 60, 60, né? Então, se eu estou em hora e quero ir para segundo, eu multiplico por 60 e depois multiplico por 60 de novo, que dá os 3.600. Tá? Então, em cima eu tenho 1.000 e embaixo eu tenho 3.600. Como aqui a definição da unidade é quilômetro dividido por hora, então vai ficar 1.000 metros dividido por 3.600 segundos, né? 3.600 segundos pode ser escrito em notação científica dessa forma, ó. Foi isso que ele fez. Ele escreveu em notação científica, então é 3,6 vezes 10 à terceira, ó. Uma casa, duas casas, três casas. Diminuí 3 casas embaixo, aumentei 3 casas em cima. Então, repare que a escrita em notação científica facilitou a vida, né? Porque você tem 10 à terceira em cima, 10 à terceira embaixo, você pode simplificar, porque na divisão, lembra? Na divisão a gente subtrai os expoentes. Então, 3 menos 3 dá 0, né? 10 elevado ao expoente 0 é 1, porque qualquer número elevado ao expoente 0 é 1. Então, de 1 km por hora para metro por segundo, você divide por 3,6. Né? Por isso que aquela conta que aparece aqui, ó, essa transformação de unidade, cadê? Aqui, tá vendo? De quilômetro por hora para metro por segundo, divide por 3,6. De metro por segundo para quilômetro por hora, multiplica por 3,6. Percebe que quando a gente está em grandezas que são derivadas, essa linha de raciocínio de para o maior é mais, para o menor é menos, ela nem sempre é válida, né? Aqui é o contrário, ó. Ao invés de multiplicar quando você vai dar maior para menor, você está dividindo. Tá? Por quê? Porque você teve que transformar no numerador e você teve que transformar no denominador. Aí isso pode dar valores de transformação que é completamente diferente dos sistemas decimais que a gente está acostumado a trabalhar. Por isso que transformação de grandezas derivadas é mais chato, né? Porque você tem que ter esse cuidado, certo? Então, na verdade, quando você faz de quilômetro por hora para metro por segundo, você fala que é dividir por 3,6, na verdade é multiplicar pelo inverso de 3,6. Aí multiplicar pelo inverso de alguma coisa é a mesma coisa de dividir, tá? Aí a gente aprende lá no ensino médio na decoreba, assim, quilômetro por hora para metro por segundo, você divide por 3,6. E na volta, multiplica por 3,6. A gente aparece assim. Mas ninguém entende direito por que é 3,6. Esse número cabalístico veio de onde? Né? Então, vem dessas relações de transformações de unidades fundamentais. Tá? Então, é só um exemplo. Eu, particularmente, sou péssima para decorar. Como vocês podem ver, eu não lembrei nem a ordem de grandeza da carga do elétron. Né? Então, eu sou péssima para decorar número. Então, eu nunca decoro. Eu prefiro só saber as unidades fundamentais mesmo. E toda vez que eu preciso, eu vou lá e faço a transformação. Transforma em cima, transforma embaixo e ver que número que resultou. Tá? Mas aí é gosto do freguês. Quem tiver facilidade de decorar, massa. Pode fazer também, tá? Aqui é um outro exemplo, ó, de uma outra transformação de unidade, que é exatamente a da gravidade, né? A gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado. E tem que lembrar que a aceleração gravitacional é uma grandeza derivada e ela é definida como sendo variação da velocidade sobre tempo. Por isso que fica tempo ao quadrado, né? A aceleração é velocidade sobre tempo. Aí velocidade, por sua vez, é posição sobre tempo, né? Aí por isso que a aceleração fica posição sobre tempo ao quadrado, né? A unidade de medida. A gente costuma representar entre chavezinhas assim, tá? Isso aqui a gente chama de análise dimensional, tá? Então por isso que sai o tempo ao quadrado aqui, tá? Aí complicou um pouquinho mais, ó, porque se eu estou em metro por segundo ao quadrado e eu quero ir para quilômetro por hora ao quadrado, eu vou ter que transformar de metro para quilômetro no numerador, e de segundo ao quadrado para hora ao quadrado, no denominador. Então, essas transformações a gente tem que ter cuidado. Então, de metro para quilômetro, eu estou voltando 3 casas num sistema decimal, por isso que ficou o sinal negativo, né? Eu estou em metro e estou indo para quilômetro, então estou voltando 3 casas. Voltar 3 casas é o lado negativo, é a minha coisa de dividir. Por outro lado, quando eu estou em segundo e eu quero voltar para a hora, eu estou em segundo, quero voltar para a hora, eu volto 2 casas. Então, eu divido por
por 60, divido por 60 de novo. Então, é 3.600 a menos 1, porque eu estou voltando. E, além disso, ao quadrado, porque a definição da grandeza aqui é ao quadrado. Então, quando você faz essa contanhada toda, aí você tem que o 9,8 metros por segundo é equivalente a 127.008 quilômetros por hora ao quadrado. Tá? Então, esse número aqui é um número grandão, ó. É um número ruim. Ninguém, quando vai publicar nada ou vai informar, imagine se a gente fosse, quando alguém fosse anunciar a velocidade da luz, fosse dizer lá 2,9, blá, blá, blá. Quem é que decora aquilo? Ninguém decora. Aí você joga aproximadamente 3 vezes 10 oitavos. Basicamente é assim que a gente fala, que é a velocidade da luz no vácuo, tá? Então aqui é a mesma coisa. Ninguém vai me apresentar a aceleração da gravidade em quilômetro por hora ao quadrado com esse número horroroso. Aí o que a gente faz? A gente escreve ele em notação científica. Então, como é que a gente escreve? É um número inteiro, né? É um número inteiro. Então, a vírgula está no final, por isso que não apareceu. Então, 1 casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas, 5 casas. Então, esse número é 1,27008 vezes 10A. Quantas casas eu andei? 1, 2, 3, 4, 5 casas, tá? Então, esse número é isso aqui, 1,27008 vezes 10 à quinta. Aí a gente arredonda esse número para 1,3. Então, em geral, quando você vai pegar os livros dizem assim, ó, a aceleração da gravidade no Equador é de aproximadamente, né, não é exato, porque eu fiz uma aproximação ali, é aproximadamente 1,3 vezes 10 à quinta quilômetro por hora ao quadrado. Tá? Então, é assim que a gente apresenta. Ah, Socorro, e como é que eu sei essas aproximações? Isso aqui é um assunto de laboratório 1. Vocês estão pagando laboratório 1 agora, eu imagino, né? Mas lá em laboratório 1 tem uma coisa chamada teoria de erros e medidas, que aí ela diz essas regras de aproximação, tá? Toda vez que você tem um número menor do que 5 no final, a aproximação é para baixo. Então, por exemplo, 1,22 é aproximadamente 1,2, tá? Porque esse último número aqui, ó, ele é menor do que 5. Isso é uma regra de arredondamento. Vocês usam isso na UFAL, para tirar a média de nota. Se for maior do que 5, a aproximação é para cima. Então, 1,27 é aproximadamente 1,3, tá? Então, se o último algarismo, que a gente chama de algarismo duvidoso, é menor do que 5, a aproximação é para baixo. Se o último algarismo, que é o algarismo duvidoso, é superior a 5, aí você aproxima para cima, tá? Ah, Socorro, e se ele for igual a 5? Se ele for igual a 5, existe uma regra que eu não sei de onde é que veio, deve ser alguma questão histórica. Nunca tive paciência para estudar, mas deve ser. Deve ser história. Se o anterior for par, aí é baixo, vai para baixo. Por exemplo, 1,225, o número anterior é par. Então, isso aqui é 1,22, né? Porque o anterior ao 5 é um número par. Se o anterior for ímpar, aí você joga para cima. Tá? Isso aqui o professor de física, de laboratório 1 explica melhor, tá, gente? Mas eu só estou falando que apareceu aqui na questão. Então, por exemplo, 1,235, aí como o anterior é ímpar, isso aqui é 1,24. Então, é sempre assim, são regras de arredondamento que vocês vão aprender em laboratório e que vão usar muito lá, tá? E esse mesmo tipo de regra é o que a UFAL usa para tirar aquela média de vocês. Então, quando vocês fazem o cálculo lá da média de nota, que só tem 2 casas decimais, às vezes vocês fazem a conta, mas minha nota deu, sei lá, 9,327. Aí, por que aparece lá 9,33? Né? Por causa dessas regras de arredondamento, tá? São regras lá de teoria de erros e medidas. Mas, basicamente, é isso que a gente vai fazer aqui. Isso aqui que eu acabei de falar hoje é o capítulo 1 do Hadley, viu, gente? O capítulo 1 foi. Então, o capítulo 1 do Hadley, ele define, basicamente, as grandezas fundamentais, que a gente vai trabalhar sempre nesse sistema MKS, tá? Não vamos trabalhar em outro sistema. E a forma de operacionalizar medidas que envolvem esse sistema é usando notação científica, por isso que é importante praticar. Repare que são conteúdos que, teoricamente, a gente deveria ter visto no ensino médio, mas eu tenho plena consciência que nem todo mundo viu, tá? Por isso que eu dei essa pincelada aqui. Mas se tiver ainda alguma dúvida, aí qualquer coisa vocês me falam. Pode falar, fica à vontade. Se tiver alguma coisa aqui que não ficou muito claro,
vocês podem falar, tá? Transformação de unidade é o que a gente vai mais fazer. Sexta-feira eu já vou separar uns exercícios sobre essas coisas de transformações de unidades em notação científica para a gente praticar. Mas, em geral, se for uma grandeza derivada, que é essa grandeza que é definida a partir de outras, você tem que transformar cada grandeza componente. Então, aqui, se velocidade é distância sobre tempo, você transforma a distância, transforma o tempo e faz a operação, que é divisão. Tá? Outras grandezas que são definidas como produto, aí você também, se você quiser fazer a transformação, transforma cada unidade fundamental e faz o produto. Por exemplo, trabalho. Trabalho é uma grandeza que é definida como força vezes deslocamento, né? Aí força é medida em Newton, deslocamento é medida em metro. Então, a unidade de trabalho é o Newton metro. Suponhamos que eu quisesse escrever isso em Newton por centímetro. Por que eu quero? Não sei, sei lá, vai que alguém queira saber. Então, se eu estou Newton por metro e eu quero escrever Newton por centímetro, o Newton já está transformado, eu não preciso fazer nada, mas eu tenho que pegar centímetro, metro e fazer virar centímetro. Aí eu vou ter que multiplicar. Então, Newton é Newton mesmo, não vai mudar nada. E para virar centímetro, eu tenho que botar 10 a segunda. Né? Então, de Newton metro para Newton por centímetro, eu vou multiplicar por 10 a segunda. Tá certo? Então, essa Professora, é a regra. Oi. nos nossos cálculos, a gente também tem que fazer as operações com as unidades, né? Às Deixar vezes explícito. precisa, sabe? Às vezes precisa. Tem algumas questões que eles fazem, assim, realmente de sacanagem. Ele coloca alguma grandeza definida em unidade que não é unidade padrão, não é unidade do SI. Aí ele pergunta para você, ó, eu quero que você encontre a velocidade, mas em SI. Aí tem lá o tempo dado em hora. Hora não é a unidade de SI. A unidade do sistema internacional é segundo. Aí, às vezes, você precisa, no meio do cálculo, fazer, sim, transformações de unidade. É por isso que ele dá esse capítulo inicial de transformação. Porque, às vezes, ele dá. Tem muitas questões que falam assim, a distância percorrida pelo móvel é, sei lá, de 3 quilômetros, né? Ele gastou um intervalo de tempo de 20 minutos para fazer isso. Aí pergunta, qual é a velocidade escrito em metro por segundo? Tá entendendo? Aí, assim, não tem como você achar a velocidade em metro por segundo se a distância está em quilômetro e o tempo está em minuto. Aí você tem que fazer a transformação. Tá? Ou muitas vezes ele fala bem assim, sei lá, vou dar outro exemplo aqui que é muito comum, no capítulo 2 tem muitas questões assim, no capítulo 2 do Halley, que ele fala assim, ó, um automóvel viaja com uma velocidade de 2 quilômetros por hora durante o tempo de 1 minuto. Já complicou, né? Porque a velocidade está em hora e o tempo está em minuto. Você não pode operacionalizar grandezas em unidades diferentes, né? Aí no outro pedaço ele anda com 3 metros por segundo durante um tempo de, sei lá, 20 minutos. Aí pergunta, qual é a velocidade média? Como é que eu acho a velocidade média se as grandezas são completamente escritas em unidades diferentes? Entendeu? Aí primeiro você tem que colocar todo mundo no mesmo sistema, no sistema internacional. Depois que você coloca todo mundo no mesmo sistema, aí você vai operacionalizar. Aí você vai fazer a conta. Tá? É chato. Transformação de unidade é chato. É por isso que o negócio é tabelado, para a gente olhar e saber como é que faz a transformação. Tá? Porque é chatinho mesmo. Aí, às vezes, você sabe a física, né? Você sabe qual é a linha de raciocínio para calcular a velocidade média e tal, mas você erra a conta na porcaria de uma transformação dessa. Tá? É bem chatinho mesmo, eu concordo. É bem chato. Tá? Então, tem que ter bastante atenção com transformação de unidade. A notação científica, ela pode ajudar. Aliás, ela ajuda muito, mas ela também pode atrapalhar. Se você der um vacilo aqui num expoente desse, ao invés de somar, você subtrair, dá completamente diferente. Eu brinco com meu irmão é engenheiro mecânico. E eu lembro que uma vez ele chegou assim, puto lá na universidade, porque o professor tinha descontado o dado é zero no projeto dele, porque ele escreveu, sei lá, o diâmetro do parafuso, acho que ele escreveu assim, e era para ser positivo. Né? E ele estava puto, mas eu só errei um sinal. Gente, um sinal nisso aqui, pensem vocês, engenheiros, numa linha de produção. Quantos parafusos foram projetados com 10 a menos 2, quando eles deveriam ser 10 a mais 2? Sei lá, estou colocando um valor aqui bem estrúxulo. Tá? Então, é você sair disso aqui, ó, e ir para isso. Pense a perda, quantas porcas iam ser produzidas erradas que não encaixariam nesse parafuso. Né? Então, assim, a ordem de grandeza ajuda, mas você tem que ter muito cuidado. E essa história assim, é só um sinal que está errado. É só um sinal que está errado, mas assim, é uma diferença brutal, né?
Se você erra um sinal num cálculo estrutural de vocês aí da engenharia civil, ou sei lá, em outro tipo de cálculo aí do pessoal da ambiental, já pensou o prejuízo que vocês vão causar, fora o risco, né? Então, assim, pode ajudar? Pode, mas tem que ter muito cuidado com a notação científica também, tá? Porque um sinalzinho desse faz muita diferença. Vou voltar aqui para a tela. Não compartilhar. Então, assim, tem que ter muito cuidado. É muito importante a notação, mas ela também é bem traiçoeira, né? Você pode induzir um erro, assim, bem grande, tá? Eu tenho 15 minutinhos de aula, eu vou começar a falar para vocês hoje. Na verdade, assim, eu já estou um pouco atrasada. Hoje eu queria tratar, pelo menos no meio do capítulo de vetores. Mas como esse negócio de energia, segunda-feira eu conversei muito, aí eu me atrasei um pouco. Mas não tem problema não, resolve. Mas antes de começar o capítulo, o próximo conteúdo, o assunto que eu vou dar para vocês, só uma introduçãozinha, por esses 15 minutos finais de aula, eu queria dizer a vocês que eu inverto a ordem, tá, gente? Quem foi meu aluno já sabe. A gente faz esse capítulo inicial, que é de unidades e transformações de unidades, a gente vai fazer muito exercício sexta-feira sobre isso, não tem problema. No Halliday, o capítulo 2 já é movimento uniforme. Eu não gosto de falar de movimento uniforme sem falar de vetor. Por quê? Porque o deslocamento é uma grandeza vetorial. A velocidade é uma grandeza vetorial. Tá? A aceleração é uma grandeza vetorial. A única grandeza que não é vetorial na cinemática é o tempo. Então, assim, eu acho que não faz muito sentido eu começar a falar de movimento, de grandezas que são vetores, sem explicar a vocês o que é um vetor. Tá? E como fazer conta com vetor. Porque fazer conta com vetor é ligeiramente diferente do que fazer conta com escalar, com números normais. Tá? Aí você fala, pô, mas lá em geometria analítica a gente vê vetor, vê, mas o problema é que eu não sei quando vocês vão ver isso. E eu preciso dar ideia de noções de vetores agora, tá? E eu não sei como é a matriz de curricular do pessoal da engenharia civil, não sei se vocês já viram. Eu sei que a física não, a física vê junto com física 1. E, em geral, a física 1 a gente vê primeiro do que na geometria, tá? Então, assim, eu inverto a ordem. A gente já fez o capítulo 1 do Halliday, aí agora a gente vai fazer o capítulo 3, que é vetor, e depois a gente volta para estudar movimento, tá? E aí a gente estuda movimento de uma maneira geral, movimentos unidimensionais, e tridimensionais, que é uma revisão do ensino médio. No ensino médio a gente estuda movimento uniforme, movimento variado. Só que lá a gente, em geral, só vê o movimento em uma dimensão, tá? Só unidimensional, é um movimento reto, né? Em uma única dimensão. Aqui a gente estuda um movimento reto, mas em 3 dimensões, tá? Um movimento que a trajetória, ela tem uma componente em x, ela tem uma componente em y, e ela tem uma componente em z. É um movimento tridimensional. Aí, para entender esses movimentos tridimensionais, a gente precisa da noção de vetor, beleza? Então, assim, não estranhe na hora que vocês, quem tiver, Deus me livre, calma, relaxa, Everton, calma. No final tudo dá certo. Se não deu certo é porque no final ainda não chegou. Pense sempre assim, tá? Então, assim, eu inverto um pouco a ordem do Halliday. Então, quem acompanha, quem tem o Halliday, ou sei lá, né, online, ou qualquer outro material, pode ser que a ordem que a gente vai falar aqui agora seja um pouco diferente, porque primeiro eu dou noções de vetores, para depois partir para movimento, tá bom? Mas vocês vão ver que não é bicho de 7 cabeças, não. O bom de ver vetor logo na física é porque quando vocês forem ver em geometria analítica, vocês já estão safos. Aí fica, ó, uma mão na roda, tá? E, assim, não dá para fazer qualquer curso de engenharia, e eu falo isso de cadeira, porque, como eu falei para vocês, eu larguei no penúltimo ano, sem saber vetor, né? Vocês vão estudar vetor o resto da vida, né? Torque. Então, física 1 talvez a disciplina, só para engenharia civil. Física 1 talvez seja a disciplina mais base que vocês possam ter, porque depois, eu estou tentando lembrar o nome da matéria, viu? Que minha filha faz engenharia, ela estava pagando aqui exatamente. E o engraçado, ela eram sistemas. Vocês não viram, né, Vitor, o VGA antes. É sempre assim, a gente vê junto. Mas não tem problema, não. A gente tem, o que a gente precisar de GA aqui em física, eu vou falar antes. A mesma coisa com cálculo, tá? Vai chegar uma hora que a gente vai precisar fazer umas derivadas, né? E eu não sei em cálculo 1 como é que tá, né? Em física é a mesma coisa. O pessoal de física sofre pra cacete, porque o pessoal da física paga cálculo 1 e geometria analítica no mesmo semestre que física 1, né? Mas não tem problema. As noções que a gente for usar em física, que tanto de cálculo como de GA, eu vou parar e vou falar antes. Não se preocupem, não. Eu estava falando assim, tem uma matéria de vocês de engenharia civil que vocês só trabalham com torque.
né? Vocês estão interessados em saber como é que o sistema torsiona, traciona, cisalha, né? Porque é importante para o pessoal da engenharia saber como é que o sistema cisalha, né? O pessoal da engenharia ambiental que vai construir barragem, como é que essa barragem, como é que se evita o cisalhamento, enfim. Mecânica de solo, eu não sei exatamente qual que é. Eu sei que é muito torque. E assim, ela me mostrava os sistemas que ela tinha que fazer o cálculo de equilíbrio, né? O cálculo de somatório de torque nulo, essas coisas de força nula, e aquilo é só vetor. Só tem vetor ali, né? Então, se você tiver uma base sólida de vetor, é meio caminho andado para algumas matérias mais na frente, tá? A gente também estuda muito torque em física, só que em física a gente está mais ligado, assim, como é que ocorre lá, a gente estuda muito o mundo micro, né? A engenharia estuda o mundo macro, a gente estuda mais o mundo micro. Então, a gente está interessado, por exemplo, assim, como é que o spin torciona, qual é o movimento orbital que o spin torciona para poder gerar uma propriedade eletromagnética interessante que a gente quer usar numa aplicação tecnológica. Então, a física a gente usa, a gente enxerga o torque desse jeito. O pessoal da engenharia não, é uma estrutura robusta, né? Quer ver assim, como é que é o torque, sei lá, numa estrutura de ponte que abre, né? Como, por exemplo, aquela ponte que tem ai, meu Deus do céu, na divisa da Bahia com Pernambuco, Petrolina e Juazeiro. Nós é bruto, mais ou menos. Então, assim, vocês estão interessados, por exemplo, como é que vai gerar o torque para fazer aquela ponte abrir, né? No caso daquela ponte, ela não abre assim, né? A ponte, ela eleva, né? Petrolina e Juazeiro, ela é uma ponte assim, que ela eleva a ponte inteira. Mas tem vários casos no mundo que a ponte faz assim, né? Ou melhor, como é que a ponte pode balançar e não cair, né? E tem que balançar, porque se é um material muito rígido, a chance de quebra é maior. Enfim, então tem um monte de coisas que envolvem vetores. Então, vocês vão estudar vetor o resto da vida. Eu já falei, não adianta, não. O pessoal que trabalha com ciências exatas vai estudar vetor o resto da vida. Tem que aceitar, tá? Então, se a gente começa a ver essas noções de vetores hoje, mas eu vou só começar, tá? Só tenho 10 minutinhos, só vou instigar vocês um pouquinho. Deixa eu achar aqui. Volta, 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 volta. Pronto. Vamos aqui para a aula de vetor. Opa, deixa eu virar, que é mais fácil. Então, vamos parar aqui só no segundo slide, tá bom? Aí, na segunda-feira, a gente continua. E lembrando que sexta-feira eu faço aula de exercício do primeiro capítulo. Então, ó, primeira coisa, por que que vetor é tão importante assim? E eu estou falando para vocês que vocês vão trabalhar com vetor o resto da vida. Primeiro, porque assim, a gente já definiu aqui que existe dois tipos de grandeza em física, né? Uma das grandezas é quando eu digo que ela é fundamental, quando ela não depende de ninguém para se definir, ou derivada, quando ela é fruto de uma combinação de... Eu deixei a câmera aberta, eu acho. Vou fechar, senão vocês estão vendo meu teto. Ah, então não. Pronto. Ou uma grandeza derivada, que é aquela grandeza que depende de outras, tá? Mas um outro tipo de classificação de grandezas físicas, e mais importante até, é essa aqui, ó, grandeza escalar e grandeza vetorial. Uma grandeza escalar é aquela grandeza que, se você der o valor dela, em que ela é medida, ela é importante. Ela é definida, perdão. Então, quando eu falo para vocês, ó, a temperatura em Maceió hoje é 30 graus Celsius. Eu dei o número, que é o que a gente chama de número, valor, intensidade, e dei a unidade medida. Por que é importante a unidade medida? Por causa daquele exemplo que eu dei lá no começo da aula. Se eu colocasse só 30 graus, eu não saberia dizer se era quente ou frio, porque eu não sei se é graus Celsius, ou se é graus Fahrenheit, ou se é Kelvin, tá? Então, em física, e claro, qualquer... eu falo física, mas não é nem física. Em qualquer área da gente, da área das ciências exatas, quando você define uma grandeza que você está medindo, essa grandeza tem que vir acompanhada da unidade medida. Aí, ó, para quem me perguntou, eu esqueci. Eu até aceito 20 vezes 10 a 13, viu? Ou mais 13, sei lá. Não tem problema, a anotação aqui não está correta, mas está certo o número, né? Mas sem unidade de medida, aí você perde ponto na questão, viu? Porque sem unidade de medida, eu não sei em que vocês estão medindo. Eu não sei se é o parafuso de 0,02 de diâmetro ou de 100. Tá certo? Então, vamos lá. Então, toda grandeza escalar é aquela grandeza que você define ela dizendo só o valor e a unidade de medida. Então, a massa é um escalar, o volume é um escalar, a temperatura é um escalar. Então, basta você dizer o número e você dizer a temperatura. Ninguém pergunta assim, qual é a sua massa? 49 quilos, para cima ou para baixo? Ninguém está interessado se a massa é para cima ou para baixo, né? Porque a massa ela tem definição em módulo só, tá? Que é intensidade e unidade de medida. Já a grandeza vetorial, não. A grandeza vetorial, além de ter essa intensidade, essa unidade de medida, que é o que a gente chama de módulo, tem que ter para onde e de onde.
né? Para onde vai, de onde vem e a forma como vai. Então, quando eu falo para vocês, ó, gente, eu andei hoje 20 metros, eu me desloquei hoje 20 metros. Aí você vai me perguntar logo, você se deslocou para onde? Você foi para o FAO? Você foi para o centro da cidade? Você caminhou até a portaria de sua casa? Para onde você foi? Então, deslocamento é uma grandeza que, para ela ser definida, ela precisa de um número, de um módulo, que inclui número e unidade de medida. Ela precisa dizer para você a forma que você foi. Você caminhou na horizontal, você caminhou na diagonal, você caminhou subindo. Quando eu falo para vocês que eu desloquei 20 metros, vocês podiam perguntar, é 20 metros de altura ou 20 metros de um lado para o outro, né? Então, ela precisa de direção, tá? E precisa de sentido, que é de onde para onde você vai. Então, a direção é horizontal, vertical ou inclinada, né? Quando você diz uma direção de inclinação, ou seja, qual é o ângulo da rampa? Essa rampa tem 10 graus de inclinação, tem 20 graus de inclinação, tem 90 não, né? Que 90 é vertical. Tem, sei lá, 50 graus de inclinação, enfim, tá? Então, direção é a forma que você está indo. E o sentido é de onde para onde, tá? Então, grandezas que são definidas através de intensidade, que é o módulo, a unidade de medida, mas que precisam dizer qual é a direção e qual é o sentido, são chamadas grandezas vetoriais. Aí, essas grandezas vetoriais, elas podem ser representadas por um ente matemático, que é o que a gente chama de vetor. Então, o que é vetor? Vetor é um ente, um representante, vamos dizer assim, de uma grandeza vetorial. Tá? Então, quando eu coloquei aqui esse vetorzinho verde, que é o vetor D, ele me diz, ó, é horizontal de... Eita, tá escrito errado aqui, né? De leste para oeste, tá certo. É porque eu estou pensando nos pontos cardeais aqui. Para a gente pensar nos pontos cardeais, a gente pensa assim. Deixa eu tirar. Norte está em cima, sul está embaixo, leste e oeste. Então, esse é um vetor que ele sai do leste e vai para o oeste. Tá? Sentido leste-oeste. Beleza? Então, ó, toda grandeza vetorial ela pode ser representada por esse vetor, nessa setinha, esse ente matemático, que a gente chama de vetor, tá? Que dá para a gente a direção, o sentido. E o módulo também. Porque se o vetor de deslocamento de 30 metros tem esse tamanho aqui, se eu quisesse representar um vetor de 15, seria um vetor de metade do comprimento, tá? Então, ele também tem uma relação de proporcionalidade com o módulo. Vetores maiores têm tamanhos maiores, vetores menores têm representação vetorial menor, tá? Então, assim, vetor nada mais é do que essa setinha, esse ente matemático aqui, que diz para a gente qual é o sentido e direção e dá uma noção do módulo, né? Uma noção, porque não tem como falar exato, uma noção do módulo de uma grandeza vetorial. Então, deslocamento é vetorial, velocidade é vetorial, aceleração é vetorial. Como é que eu represento uma grandeza vetorial em termos de escrita? Em geral, a gente representa com essa setinha em cima aqui, tá? Mas tem alguns livros que eles usam negrito também, tá? Então, são duas formas de usar grandezas, de representar grandezas vetoriais, ou com essa setinha em cima, ou com negrito. Então, tem alguns autores que usam negrito. Por exemplo, se vocês estudarem pelo livro como é o nome do livro? Selway, eu acho que o Tipler usa vetorzinho mesmo. Acho que o Selway e o Alon Sefin, que é um outro livro da física também, quem tiver interesse. Eu não recomendo, porque a linguagem do Alon Sefin é chatinha, tá? Eu acho melhor o Halliday mesmo. O livro do Halliday é o melhor. E o Tipler. O pessoal que trabalha com engenharia é bom, porque o Tipler tem muitos exemplos ligados à engenharia. Porque ele é um livro de física para engenheiro. Mas é bom o livro. Tem uma linguagem boa. Gosto bastante. Eu acho que os dois usam a notação vetorial com essa setinha em cima, mas tem autores que usam negrito, tá? Então não estranhe se vem por aí a notação vetorial em termos de negrito. Então essa é a diferença básica do que é um escalar para o que é um vetor, tá? Então um escalar, ele é automaticamente definido só com número e unidade. E vetor não, você precisa dar direção, você precisa dar sentido. Então a maioria das grandezas físicas de interesse são grandezas vetoriais, tá? O primeiro exemplo comum é a grandeza física de deslocamento, que é completamente diferente de distância percorrida. Tá? Então, por exemplo, se vocês vão sair da casa de vocês e, sei lá, para o FAO, quem dera se a gente pudesse ir, vocês podem fazer o caminho
da rua, né, caminhando normalmente, pegando a Fernandes Lima, subindo a Via Expressa, etc. e tal, e isso vai dar uma distância percorrida, tá? Deslocamento é a grandeza vetorial em linha reta que sai da posição casa e vai para a posição UFAL. Essa grandeza vetorial aqui é o que a gente chama de deslocamento. Então, por exemplo, quando a gente pega a melhor noção para você diferenciar isso é quando você tem uma estrada. Então, suponhamos que você sai de Maceió e vai para Arapiraca, né? Sei lá, Maceió é o quilômetro 0, Arapiraca é o quilômetro 100. Tá? Então, na estrada, é óbvio e evidente que esses 100 quilômetros, eles se referem a toda aquela curva que a gente faz na estrada. Então, a distância percorrida de Maceió a Arapiraca é uma distância de 100 quilômetros. Mas se você pegar a distância em linha reta para Arapiraca, se você não for pela estrada fazendo 100 quilômetros, o deslocamento, com certeza, é menor do que esses 100 quilômetros, tá? Porque o vetor deslocamento é a distância em linha reta. A distância percorrida, não. É realmente o caminho dentro da trajetória que você percorre, tá? Então, a distância percorrida é subindo e descendo ladeira. O deslocamento é você pegar a posição final de uma cidade menos a posição da cidade inicial. Então, quando você sai da sua casa e vai para um prédio, esse prédio, ele tem uma posição do prédio, e essa casa tem um outro valor de posição na trajetória. Então, suponhamos que a casa aqui está no marco 0 e a UFAL, esse prédio lá, está no marco 150 quilômetros. Tá? Então, a distância percorrida pode ser muito maior do que 150, porque quando você percorre essa trajetória aqui fazendo curva, você caminha uma distância maior, tá? Mas o deslocamento, que é a diferença entre o marco de posição da casa e o marco de posição do prédio, aí isso dá um deslocamento, dá uma distância em linha reta. Então, distância percorrida e deslocamento não necessariamente são a mesma coisa. Eles podem até ser a mesma coisa se a trajetória for reta. Porque aí, se a trajetória for reta, a distância percorrida coincide com o deslocamento, mas não necessariamente são iguais. Tá? Então, percebe que a definição de vetor é importante, porque vetor não necessariamente é igual ao escalar. Tá? Todos os dois são medidas de comprimento, né? Todos os dois são medidas em metro, mas a definição física de um é completamente diferente da definição física do outro. Existe um limite, claro, onde eles são iguais, que é quando essa trajetória é reta, mas não necessariamente serão. Tá? Então, essas coisas que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Tá? Bom, eu vou parar por aqui, porque operações com vetores é uma coisa mais demorada, e aí a gente faz com calma na segunda-feira, né? Vamos devagar com a Andor,